Olá pessoal, boa noite. Eu sou o professor Jonathan Hoff, eu falo aqui da Faculdade FIPECAF e hoje eu vim aqui conversar um pouco com você sobre o curso tecnólogo em gestão financeira. A gente veio aqui discutir se vale a pena ou não fazer esse curso, o que é um curso de tecnólogo, o que é um curso de tecnólogo em gestão financeira. E hoje a gente vai discutir, numa conversa bem rápida, alguns pontos essenciais sobre esse curso. A gente vai falar um pouco do que ele é, o que é um tecnólogo, como que está o mercado de trabalho dele, como que estão as perspectivas de salário, as perspectivas de crescimento. E aí vocês vão decidir se vale a pena ou não fazer esse curso. A nossa intenção é mostrar um pouco mais dele, falar um pouco mais sobre esse curso e aí com base nessas informações vocês vão tirar suas próprias conclusões e decidir se ele vale a pena ser feito ou não. Então, para a gente começar a falar do curso de gestão financeira, do tecnólogo, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que é um curso tecnólogo, porque há muita confusão em torno disso, as pessoas têm muitas dúvidas sobre o que vem a ser um curso tecnólogo. E o primeiro erro que a maioria das pessoas comete nesse momento é achar que um curso tecnólogo é a mesma coisa que um curso técnico. E nesse momento vamos fazer uma distinção bem importante. O curso técnico é aquele que você faz lá no ensino médio. Você está fazendo o ensino médio e aí lá você vai aprender algumas funções administrativas, contábeis, financeiras, lá no ensino médio. Tem muita ETEC que faz isso. Só que quando você vai para o tecnólogo, a gente já está falando de ensino superior. É um curso de nível superior que você vai fazer depois do ensino médio. Mas se ele é um tecnólogo e ele é um curso de ensino superior, qual é a diferença dele da nossa graduação tradicional, aquela graduação que a gente já conhece, o bacharelado ou a licenciatura? O tecnólogo ele vai ser um curso mais focado, mais rápido de ser feito, mais objetivo. A graduação ela normalmente tem um período de 4 anos, ela envolve várias disciplinas, você vai ter as disciplinas do core, dos conhecimentos específicos e mais disciplinas de conhecimentos gerais para ajudar na sua formação. Já o curso tecnólogo é como o nome leva para ele, é um curso que vai te ensinar a técnica de alguma profissão. E ele é um curso muito importante para dois perfis profissionais. Primeiro, são pessoas que estão ou saindo do ensino médio e procuram uma inserção rápida no mercado de trabalho, porque veja o seguinte, o tecnólogo, ele demora 2 anos para você se formar. Em 2 anos você consegue se formar como tecnólogo em alguma profissão. A graduação você precisa de 4 anos. Então ele vai te dar uma formação rápida com uma técnica específica, um conhecimento específico em uma determinada área para que você consiga se inserir rapidamente em um determinado campo profissional. Esse é um dos pontos. Tem outro perfil profissional que também busca muito isso, esse tipo de formação, que são pessoas que já estão lá no mercado, já têm um emprego, mas elas precisam se aprofundar em alguma área do conhecimento. Vamos pegar a gestão financeira, que é o que a gente está fazendo. A gente tem bastante administradores, advogados, até mesmo contadores, que lá no mercado de trabalho estão ligados a isso, trabalham com finanças e aí eles sentem a necessidade de aperfeiçoar esse conhecimento. E aí por conta disso eles vêm e acabam fazendo uma graduação tecnológica para desenvolver esses conhecimentos, se formar mais rápido em uma área do conhecimento. Todos esses cursos tecnólogos, eles surgiram aproximadamente no Brasil em 1970. Então faz quase 40 anos que eles estão aí sendo desenvolvidos no mercado. Hoje, o MEC já reconhece 134 carreiras de tecnólogo em várias áreas do conhecimento. Você vai ter tecnólogos na área da saúde, na área da construção, na área de finanças, na área de contabilidade, na área de gestão de negócios, enfim, você tem um leque muito grande de cursos tecnólogos. Hoje, no Brasil, a gente tem aproximadamente 8 milhões de estudantes de ensino superior. Desse povo todo, 12 a 13% são estudantes de cursos tecnólogos, como o curso de gestão financeira. Isso é o cenário brasileiro. Só que quando a gente começa a olhar para outros países, como por exemplo os Estados Unidos e a Alemanha, a gente vai ver que a maior parte, ou metade pelo menos, dos alunos de ensino superior cursam
tecnólogos, porque há uma necessidade nesses países de formações rápidas. Você precisa formar rápido, desenvolver uma técnica muito rápido para você aí se inserir no mercado de trabalho. O Brasil agora que está caminhando para esse sentido, de desenvolver formações mais rápidas e valorizar essas formações, aproveitar esse viés técnico para desenvolver mesmo a nossa economia. E aí, já que a gente está falando de cursos tecnólogos, a gente tem 134 profissões, carreiras tecnólogas, vamos falar um pouquinho do tecnólogo de gestão financeira. O que faz um tecnólogo de gestão financeira, o que envolve a profissão, o que esse profissional vai trabalhar lá no mercado de trabalho. Como o nome já indica, o tecnólogo técnico em gestão financeira, o tecnólogo em gestão financeira, ele vai trabalhar com a parte financeira das empresas, ele vai cuidar da captação de dinheiro, na aplicação desses recursos, ele vai cuidar de toda a parte de orçamento, da parte de investimentos, da captação de crédito, ele vai garantir a saúde financeira das empresas. Esse é o principal ponto de atuação dele, dentro do mundo corporativo, atuando na área financeira. E aí tem uma outra parte do pessoal de gestão financeira que também acaba trabalhando como consultor ou assessor pessoal, porque dentro desse curso de gestão financeira vocês vão conhecer muitas coisas sobre investimentos. E isso vai possibilitar que você trabalhe como assessor, orientando investimentos e assim por diante. De modo geral, o gestor financeiro que se forma nesse curso, ele vai trabalhar com análise de informações, principalmente financeiras, operacionais, administrativas, para a tomada de decisão dentro das empresas, que aí vocês vão bem ligado à parte financeira, para garantir a continuidade do negócio. Mesmo sendo um curso que busca desenvolver o técnico mais objetivo, você vai ver dentro da sua graduação, lá no Tecnólogo em Gestão Financeira, alguns conteúdos um pouco mais distintos. Você vai ver basicamente os conteúdos em 3 áreas do conhecimento, que é a área financeira, que é o objetivo principal do curso, mas você também vai ver algumas coisas relacionadas à administração e a contabilidade, que são conhecimentos que vão te ajudar lá na frente a desenvolver melhor a sua prática profissional. Então, quando a gente pega ali o primeiro semestre, você está entrando no curso de tecnólogo em gestão financeira. Eu vou falar aqui da faculdade FIPECAF, como que está organizada. Algumas faculdades, elas não têm um currículo diferente. Eu vou falar de como o nosso currículo está estruturado aqui, para que vocês conheçam um pouquinho melhor o que vai percorrer durante a graduação. Você entrou na faculdade, ali no primeiro semestre, você vai ter matemática, você vai ter economia, você vai ter teoria da administração, você vai ver esses conhecimentos, vai aprender comunicação empresarial, outras coisas. Indo para o segundo semestre, você já vai começar a aprender um pouquinho mais sobre matemática financeira, sistemas de informação gerencial, você vai entender como usar estatística para gerenciar melhor o negócio, estatística aplicada a negócio, vai entender um pouquinho mais de gestão que está relacionado. E aí no segundo semestre você já vai sair com um certificado de assistente administrativo. Esse é só o segundo semestre. Indo lá para o terceiro semestre, você já vai aprender administração financeira, você já vai aprender mais sobre o mercado financeiro e o mercado de investimentos, você vai aprender a analisar aquelas informações contábeis que a contabilidade providencia para as empresas, o que elas estão dizendo, como que você vai analisar a saúde financeira de uma empresa e assim por diante. Você vai ver finanças corporativas e aí, no terceiro semestre, você já vai sair com uma certificação de assistente de finanças. E por fim, no quarto e último semestre, você já começa com conhecimento, já vai para um conhecimento mais aprofundado. Você vai ver avaliação de empresas, como avaliar uma empresa. Hoje a gente tem um mercado de valuation, a gente tem várias startups surgindo e como que eu dou o valor? Quanto vale uma empresa? Quanto vale uma startup? Quanto vale um negócio que já está há vários anos no mercado? Vocês vão aprender a calcular isso, como chegar nesses valores dentro da faculdade. Vão aprender a trabalhar com risco, com governança. E aí, lá no quarto semestre, você vai também receber um certificado de planejamento financeiro, assistente de planejamento financeiro. Então, resumindo todo esse processo de formação que você vai percorrer dentro desse tecnólogo, você vai ter os 3 níveis de assistente,
administrativo de finanças e planejamento, você vai ter uma graduação em gestão financeira e você ainda vai poder fazer o seu registro no Conselho Regional de Administração. Então, isso tudo vai te possibilitar dentro de um curso de gestão financeira. E aí, ok, você se formou em gestão financeira, aprendeu a fazer isso, e agora o que você vai fazer no mercado de trabalho? Quais que serão as suas áreas de atuação? Você vai ter diversas áreas para atuar, todas elas bastante relacionadas à área administrativa e à área financeira. Você vai poder trabalhar em bancos, em empresas de vários setores, pequenas, médias, grandes. O setor que você vai trabalhar vai depender bastante da região que você está inserido. Você vai poder trabalhar em instituições de crédito, em instituições de investimentos e assim por diante. Você também vai poder trabalhar como autônomo, prestando consultoria, tanto para empresas, como melhorar o desempenho financeiro de uma empresa, ou para pessoas físicas, como que uma pessoa pode administrar melhor as suas finanças e assim por diante. Então tem um ramo de trabalho muito grande aí para o gestor financeiro e para as outras profissões que a gente vai falar daqui a pouquinho, quais que seriam essas outras carreiras que podem estar inseridas aí no meio. O que eu gostaria de destacar um pouquinho é quais seriam os setores mais potenciais que você vai trabalhar. Isso vai depender muito da região que você está inserido. Por exemplo, se você que está me ouvindo agora é da região sul ou da região sudeste, o principal mercado de trabalho para você na área financeira vai ser instituições financeiras, bancos, instituições de crédito e assim por diante. Você também vai ter espaço na indústria, no comércio, na prestação de serviços, mas o principal que a gente tem aqui no sul e no sudeste são instituições financeiras. Se você estiver, por exemplo, no centro-oeste, você vai estar mais relacionado ao agronegócio, empresas mais voltadas ao agronegócio, é o mais forte nessa região. Se você estiver no Paraná, Goiás ou Minas Gerais, você vai ter uma atuação mais relacionada com a fabricação de peças e de autopeças para automóveis. Por exemplo, esse é só um exemplo. Essa atuação vai variar um pouquinho de acordo com o mercado que você vai estar. E aí, o que eu falei até agora é voltado para a carreira na área privada, obviamente, mas você também pode trabalhar na iniciativa pública. O curso tecnólogo de gestão financeira é um curso de gestão de graduação de nível superior. Isso vai possibilitar que você preste concurso público e que você inicie uma carreira pública. Obviamente, existem algumas carreiras públicas que exigem uma graduação bacharelado. Por exemplo, se você quiser ser o arquiteto lá da prefeitura, você vai ter que cursar arquitetura. Se você quiser ser o médico da sua cidade, você vai ter que cursar medicina. Se você quiser um cargo de engenheiro na prefeitura, vai ter engenharia. Mas existem vários outros cargos públicos que não exigem uma formação específica ou que exigem uma formação específica em finanças, administração ou contabilidade. E nessas você também está inserido a gestão financeira, que você vai poder criar uma carreira ali dentro da área pública. Então, se você hoje tem interesse em seguir carreira pública, quer prestar concurso daqui a alguns anos e não quer ficar 4 anos numa graduação, você consegue com 2 anos já ter a disponibilidade de fazer isso. É inevitável a gente tocar em salário quando a gente fala de alguma profissão. Todo mundo quer saber como que está o salário, como que está o mercado de trabalho, se essa profissão paga bem, se não paga e assim por diante. Em primeiro lugar, como qualquer outra profissão, existem profissionais bem remunerados e profissionais que têm uma remuneração muito boa. Enfim, isso vai depender do seu perfil profissional, da sua experiência e assim por diante. O seu salário não é garantia que você vai sair da faculdade e sair com um salário de 40 mil reais. Isso vai depender da sua experiência, do ramo de trabalho que você está, da região do país que você está. Existem algumas regiões que pagam mais, outras regiões que pagam menos, a gente já vai ver alguns dados sobre isso. Qual o nível que você está? Se você está no nível de assistente, no nível de coordenador, no nível de gerência e assim por diante. Mas se a gente for falar de um panorama geral dos salários dessa profissão, a gente pode elencar mais ou menos da seguinte forma. Um tecnólogo em gestão financeira, quando está saindo da graduação ou ainda durante a graduação, ele vai ter um salário que gira em torno de R$ 2.000. Quando ele sai da graduação,
ele vai poder alcançar cargos que passam dos R$ 10.000, falando em termos de salário. Quando a gente faz uma média dos profissionais do mercado, a média do profissional no Brasil de gestão financeira gira em torno de R$ 6.075. Esse é o valor que a gente tem média nacional. Mas esse valor ele vai mudar um pouquinho de acordo com cada região. Então, só para vocês entenderem um pouco os níveis que o tecnólogo em gestão financeira pode assumir, quando você começa no nível de assistente, o seu salário pode variar entre R$ 1.000 e R$ 3.000. Indo para o próximo nível, que já é o analista financeiro, você pode ter um salário de R$ 2.000 até R$ 6.000. Se você for para uma supervisão ou uma coordenação, o salário médio gira em torno de R$ 4.000 a R$ 8.000. Um gerente financeiro, R$ 7 a R$ 20.000. Essa é a média, tá, pessoal? Falando de média de dados que a gente tem do mercado de trabalho. E por fim, que é o cargo mais alto, um diretor financeiro, CFO, assim por diante, você vai chegar no salário de R$ 15 a R$ 40.000. Isso pode variar de acordo com a empresa. O que eu estou falando aqui de algumas médias que a gente tem com métricas de mercado. Isso vai variar também bastante da região que você está. Por exemplo, quando a gente pega os dados aqui de São Paulo, a média do gestor financeiro é de R$ 11.000. Essa é a média do salário aqui. Quando a gente vai para Manaus, por exemplo, essa média já cai um pouco para R$ 8.000. Já tem outro perfil. E se a gente for para BH, por exemplo, Belo Horizonte, a média desse profissional vai girar em torno de R$ 4.500. Então vocês percebem que isso varia muito de acordo com a região, mas quando a gente analisa de modo geral, a perspectiva de salário desse profissional é uma perspectiva bastante razoável, uma perspectiva muito boa. Hoje, antes de fazer essa live, eu fiz uma pesquisa bem rápida no LinkedIn e só cargos diretos relacionados à gestão financeira voltaram mais de 30.000 vagas, isso fazendo uma pesquisa rápida só no LinkedIn. Eu gostaria de falar um pouquinho, já que a gente está falando de mercado de trabalho, de entender por que a crise ela pode ser um momento muito bom para esse profissional. A gente está caminhando para o que alguns especialistas estão chamando de década perdida dentro da nossa economia. A gente está com a economia estagnada, a gente está vivendo uma crise econômica. E aí, por que esse momento de crise pode ser uma oportunidade para esses profissionais? Hoje, o cenário que as empresas estão convivendo é um cenário que há uma escassez muito grande de recursos, elas não têm muito dinheiro e elas têm que, ao mesmo tempo, sem dinheiro, sem clientes, com as vendas caindo, maximizar os lucros. E quem vai ajudar a fazer esse papel todo são os profissionais relacionados à gestão financeira. Então, hoje a gente percebe uma demanda muito grande desses profissionais para que eles consigam maximizar o desempenho financeiro dentro das instituições, justamente pela situação que o nosso país está vivendo. De modo geral, essa é uma profissão que ela vem de uma certa tradição. Todas as profissões relacionadas à área financeira, elas têm uma tradição e elas já têm um lugar mais garantido no mercado de trabalho. Mas esse é um momento que elas têm um destaque, estão obtendo um destaque muito maior justamente pelo momento atual da nossa economia. A gente tem vários indicadores de vários sites, desde a Cato, Globo, Folha, ou pesquisas que identificam que essa é uma das profissões, a profissão de gestor financeiro, gerente financeiro, analista de planejamento, assistente e analista financeiro, todas essas profissões que a gente estava falando até agora são algumas profissões que são bastante promissoras para os próximos anos. Justamente por isso, as empresas e as pessoas precisam de gente que consiga fazer mais com menos. E esse é um perfil que está bastante em alta para os próximos anos. E aí, se você chegou até aqui, ficou um pouco mais interessado em saber se vale a pena, gostou, talvez está pensando em fazer um curso de gestão financeira, você vai para a próxima dúvida, que é se você vai fazer um curso de gestão financeira presencial ou EAD. Hoje você vai encontrar várias opções no mercado, tanto no presencial como no EAD. Talvez vai variar um pouquinho da região que você está inserido, mas você vai ter essas duas opções à sua disposição. E aí você vai se perguntar qual é o melhor, qual você vai fazer para ter uma boa colocação no mercado. Isso vai ser muito importante. Você precisa escolher uma faculdade bacana, que seja reconhecida pelo MEC, que tenha um processo de formação que vai te dar conhecimentos básicos para te garantir um emprego legal lá na frente. E aí você precisa saber uma coisa. Em primeiro lugar,
Os cursos à distância têm a mesma validade do curso presencial. Falando aqui da FPCAF, pelo menos. Os professores são os mesmos no presencial e no à distância. O seu diploma do presencial não vai ter nenhuma diferença do curso feito à distância. O que vai mudar se você vai fazer um ou outro vai ser a sua disponibilidade de tempo e a sua disponibilidade de capital. Se você vai se adaptar mais ao ensino presencial ou ao ensino à distância, para você escolher qual dos dois vai ser mais rentável. E aí, depois que você fizer a graduação, é importante a gente destacar que, como ela é uma graduação, você também pode fazer uma pós-graduação. Isso é muito importante para que você consiga alcançar aqueles salários e aqueles cargos mais altos que eu estava falando antes. Você vai poder fazer pós-graduação, MBA, mestrado, em várias áreas do conhecimento. Você vai poder fazer na área financeira própria, que você já estava estudando, na área contábil, na área administrativa, de auditoria, de tributos e assim por diante. E aí você consegue se especificar ainda mais e virar um especialista mesmo em alguma dessas áreas do conhecimento. Mas só para você saber que o tecnólogo em gestão financeira, ele é um curso de ensino superior e você tem aí várias possibilidades de se aprofundar, inclusive fazer mestrado e doutorado depois, se você quiser. Essa é uma possibilidade. E já que você está fazendo um curso de tecnólogo, você também pode pensar em ter uma dupla titulação. Isso daqui eu vou falar um pouquinho aqui da FPCAF. Você pode, por exemplo, terminar o curso de gestão financeira e fazer um bacharelado depois. Aqui no nosso caso, você pode sair aqui como técnico um tecnólogo em gestão financeira e depois conseguir um bacharel em administração ou em contabilidade, porque você vai aproveitar uma parte daquilo que você estudou para fazer equivalência nesses outros cursos. E aí você consegue sair com 2 graduações num tempo muito menor. Isso é o ideal para você que ou está procurando fazer um spin-off na sua carreira, vir para a carreira financeira, ou que precisa fazer um aprofundamento, se aprofundar nessa área, ou até mesmo você que quer iniciar no mercado de trabalho, precisa se inserir de maneira rápida e precisa de um curso para isso. O curso de gestão financeira é para isso. Você vai ter um processo de formação muito rápido e um desenvolvimento muito objetivo numa área profissional. Você vai aprender a técnica de uma profissão em pouco tempo. Isso vai possibilitar que você se insira. A gente tem os nossos alunos, até mesmo no primeiro semestre, eles já conseguem um posicionamento no mercado, uma inserção no mercado de trabalho. Isso é uma coisa muito bacana para você que procura um emprego imediato, uma inserção imediata e que não tem essa disposição de esperar 4 anos, como na nossa graduação convencional, que é o bacharelado, para se inserir no mercado de trabalho. Então aqui com 2 anos, no primeiro semestre você já consegue. No primeiro semestre você vai já sair com um certificado de assistente e você já consegue uma colocação bem bacana no mercado de trabalho. Então, pessoal, de modo geral a gente viu bem rápido, eu sei que a gente falou bem rápido de alguns aspectos do curso, mas a gente falou um pouquinho do mercado, um pouquinho de como é a formação, falou um pouquinho dos salários, que é a parte que eu acho que bastante de você se interessa bastante, e a gente também falou das diferenças. De resumo da obra. Gestão financeira é um curso, sim, de ensino superior, ele te possibilita assumir cargo público, te possibilita assumir empregos na iniciativa privada, ele vai te dar uma formação objetiva e prática numa área específica, que é a área financeira. E a área que, como eu comentei, ela é uma área que está em bastante crescimento, demandando bastante profissional agora. Então, pessoal, era isso. Muito obrigado. Temos dúvidas agora? Sim, professor, subiu uma questão do Eduardo Oliveira. Ele está pedindo para o professor explicar um pouquinho melhor como funciona essa parte financeira dos salários, porque ele diz que achou que foi um pouco espaçado. Então, desculpa. Desculpa, Eduardo. Eu corri um pouquinho para falar da parte de salários, porque dentro da parte de gestão financeira, você tem vários cargos e vários salários. Então, tentar me explicar um pouquinho melhor agora, tentar me fazer um pouco mais claro. Dentro dessa área, você vai ter diversos cargos de diversos níveis. Então, você vai ter cargos desde ali do nível de assistente ao nível de analista, passando pela coordenação e chegando a uma diretoria. Aqui embaixo, quando você está falando em nível de assistente, você vai ter salários que giram em torno de R$1.000 a R$3.000. Quando você vai para cargos de analista, você vai ter salários em torno de R$2.000 a R$4.000. Isso é uma média, tá bem, Eduardo? Obviamente, você vai encontrar
analistas financeiros que ganham mais do que isso e que ganham menos do que isso. Eu estou trabalhando com uma média aqui. Então, analista financeiro, você vai ter uma média de 2 a 4 mil reais. Você vai para o próximo cargo, que é a coordenação, um coordenador financeiro de uma área, por exemplo, você pode chegar com salários de até 8 mil reais. Você vai para o próximo cargo, que seria um diretor, e aí o diretor financeiro, ele vai ter uma possibilidade muito grande. E vai depender muito do tamanho da empresa que ele está inserido. Um diretor financeiro de uma empresa pequena vai ter um salário menor do que um salário de uma empresa grande. Dentro de uma empresa grande, um diretor financeiro consegue tranquilamente 20, 30, 40, 50 mil reais. Consegue um salário bem substancial. Dentro de uma empresa pequena, você vai ter um salário diferente. Quando eu pego o Brasil todo e analiso os salários de todas as pessoas que estão registradas no CBO de tecnólogo em gestão financeira, eu vejo que a média de todos os profissionais do Brasil que estão registrados nessa profissão gira em torno de 6.070, se eu não me engano. Fica em torno de 6 mil reais. É a média do salário no Brasil. Só que quando eu analiso isso em regiões separadas, eu vou ver que algumas regiões pagam mais, outras regiões pagam menos. A região aqui de São Paulo, por exemplo, a média do profissional que está registrado nesse mesmo CBO que eu te falei, gira em torno de 10, 11 mil reais. Se você for para Belo Horizonte, por exemplo, que não é muito longe daqui, essa média já cai para perto dos 4, 5 mil reais, gira em torno de 4.500. Então você percebe que isso vai variar muito de acordo com a região que você vai exercer a sua profissão. Obviamente, essas regiões têm diferentes custos de vida, diferentes cargos e salários, mas enfim, se você olhar a média nacional, 6 mil reais é uma média razoável. Quando você pensa em um curso de 2 anos, por exemplo, você tem cursos de bacharelado que você tem 4 anos e que a média salarial no mercado é muito menor do que a média do profissional de gestão financeira, que ele vai se formar em 2 anos e já vai ter a possibilidade de chegar em um salário desses. Eu espero ter esclarecido um pouquinho melhor. Eduardo já satisfez? Temos mais dúvidas? Sim, nós temos uma dúvida do Carlos Suetiro. Espero que eu falei certo. Ele quer saber se é possível fazer gestão financeira depois de contabilidade e finalizar com administração. Se sim, quantos anos demoraria para concluir esse curso? Acho que ele está querendo dizer da trilha de formação. Isso. Então, desculpa o nome dele? Carlos Suetiro. Então, Carlos, só para você entender, aqui na FIPECAF a gente oferece uma trilha de formação para isso. Você vem aqui, você pode fazer o gestão financeira, depois do contábeis, depois do administração. E a gente oferece uma trilha de conhecimento para isso. Por exemplo, se você fizer o contábeis, com 1 ano depois você consegue terminar o gestão financeira. Então é na metade do tempo. E aí, com mais 1 ano, você consegue fazer o administração também, porque a gente oferece essa trilha de conhecimento. Obviamente, isso vai depender do número de disciplinas que você faz por semestre, se você tiver reprovação, isso pode variar um pouquinho. Mas então, de modo geral, você vai fazer o curso de contábeis em 4 anos, com mais 1 ano você vai conseguir o gestão financeira e mais 1 ano, 1 ano e meio, talvez 2 anos, você vai conseguir sair com administração também dessa grade curricular. Em média, 1 ano. Isso vai depender do número de disciplinas que você fizer e se você tiver reprovação ou não. Mas, em média, é isso que a gente trabalha. É importante destacar que a gente oferece isso, essa é a nossa perspectiva aqui da FIPECAF, porque a gente tem uma trilha de conhecimento. Existem outras universidades que não oferecem isso, então você vai levar o mesmo tempo que você faria. Então, em outras universidades, você vai fazer o contábeis em 4 anos, gestão financeira em 2 e o administração em 4 anos, que seria o normal. Aqui a gente oferece uma trilha de conhecimento específica que você consegue fazer esses cursos ao mesmo tempo. Então, em um período muito menor, você vai conseguir sair com um diploma de contábeis, de gestão financeira e de administração, se você quiser. Ou você pode combinar, sair com contábeis e administração ou contábeis e gestão financeira. Você pode fazer essa combinação para a sua especialização conforme você quiser. A gente oferece essa trilha aqui na FIPECAF. Sobre outra pergunta do Instagram agora, é da Joyce Ferreira. Ela quer saber como funciona a entrevista com o coordenador, se existe a entrevista. Sim, aqui na FIPECAF tem 2 tipos de entrevista.
Tem as entrevistas que o pessoal faz na pós-graduação e aí você vai ter uma orientação específica da equipe para ir lá conversar com o coordenador e tudo mais. Aqui na graduação, que é o que a gente está falando hoje, o coordenador, ele vai atender, que no curso de gestão financeira, eu sou o coordenador do curso de gestão financeira, eu vou te receber. Se você quiser conversar comigo algum dia, a gente pode marcar uma conversa, a gente pode até mesmo marcar uma reunião como essa e marcar uma reunião online. Se você preferir vir até aqui na FIPECAF, eu vou te receber aqui, senão a gente marca uma conversa online, um encontro online, e aí eu vou te receber. Mas o que é importante é o seguinte, a nossa conversa aqui na graduação, ela é a fins de orientação, para que eu te oriente quais são as melhores disciplinas que você deve fazer, qual é a melhor trilha de formação, se você vai dispensar alguma coisa, quais são as possibilidades se você está precisando de um emprego, de um estágio e assim por diante. A nossa conversa aqui na coordenação, na graduação, ela não vai interferir em nada no seu processo de admissão. Você vai fazer o seu processo seletivo e aí você vai entrar na graduação. O coordenador, ele está para te orientar. Lá na pós-graduação isso vai funcionar diferente, porque a entrevista com o coordenador, ela também serve para avaliar e ela é um dos critérios de entrada na pós-graduação. Então, se você está fazendo essa pergunta porque você está interessada na pós-graduação, ela tem um outro formato diferente aqui da graduação. Eu não sei se era exatamente isso que você estava querendo saber. Mais dúvidas? Professor, qual é a dica que você pode dar para quem está iniciando o curso agora de gestão financeira? Então, é bem complicado essa coisa de dar dicas, porque uma dica que funciona para mim talvez não funciona muito bem para você. Uma coisa que eu acho interessante, você que está iniciando agora no curso de gestão financeira, é encontrar uma área que você goste mais dentro da gestão financeira. Obviamente, todas elas têm uma proximidade, elas acabam convergindo em um determinado momento, mas esse curso vai te possibilitar que você trabalhe em diferentes áreas. E aí, pensa qual que você gostaria de trabalhar. Você quer trabalhar lá dentro da controladoria de uma empresa ou você quer trabalhar com o mercado financeiro, trabalhar com investimentos? Escolhe uma área que você gosta dentro da gestão financeira e procura se dedicar a ela, para que você consiga um aproveitamento maior. E aí você vai procurar cursos extras, palestras e se aprofundar um pouco mais. Se você está iniciando agora em gestão financeira, eu também já recomendo que você, essa é outra dica que vale para todos os cursos, que você já procure um estágio e já procure se inserir agora no mercado de trabalho, não espera chegar lá no fim. Tenta começar agora, nem que seja com estágio mesmo. Começa com estágio, que aí você já vai aproveitar. E quando você sair da sua graduação em gestão financeira, você vai ter uma possibilidade de um aumento de cargo maior, um aumento de salário maior. Então já começa a desenvolver a sua carreira agora. Escolhe um foco que você quer se aprofundar, seja ele dentro de uma empresa, no setor público. Se você quer fazer concurso, já começa a estudar agora. Se você quer trabalhar dentro de uma área financeira de uma empresa, tenta entender o que o profissional que trabalha lá, na parte financeira de uma empresa, precisa ter, que conhecimentos. E aí você vai começando a se aprofundar. Essa é uma dica importante que eu daria agora para quem está começando. E claro, continua sempre estudando para que você consiga. O mercado hoje ele está bastante disputado e é importante que você siga aí. Você está só começando a sua jornada, vai ter bastante coisa pelo caminho, vai ter bastante pedra no caminho, mas siga em frente que lá na frente vai ser bem bacana. Professor, tem outra pergunta aqui do Instagram, e Sim. é a @Joyce Pereira mesmo. Ela está querendo saber se tem diferença entre o curso na modalidade presencial e no EAD. Então, Joyce, o curso presencial e o curso EAD não tem diferença nenhuma. O nosso curso aqui na FIPECAF, a gente tem a mesma grade no presencial e a mesma grade no EAD. Se você fizer ele no presencial e no EAD, você vai ter o mesmo número de disciplinas, os mesmos conteúdos. A diferença é a forma com que a gente entrega isso. Lá no presencial, você vai vir numa sala, vai ter o professor e assim por diante. No EAD, tudo vai ser mediado pela tecnologia. A gente vai estar conversando, como eu estou conversando agora, a nossa aula é transmitida, você vai ter um encontro online com o professor, você não vai ter que estar aqui presencialmente. Mas a gente aqui, pelo menos, garante a mesma qualidade na entrega do diploma do presencial e do diploma do EAD. E aí tem um detalhe muito importante, Joyce. Não há distinção do diploma do presencial e do EAD. O seu diploma vai sair como tecnólogo em gestão financeira e não há
em nenhum lugar do seu diploma escrito se ele foi feito no presencial ou se ele foi feito no EAD. Essa distinção não existe. Então, quem vai saber se foi no presencial ou EAD que foi feito é você e a faculdade, ninguém mais, não há essa diferença. Outras instituições oferecem modelos de ensino diferentes no presencial e no EAD. Aqui a gente oferece e garante a mesma qualidade nas duas modalidades. Mais dúvidas? Eu espero ter resolvido sua dúvida, Joyce. Finalizamos aqui. Então, pessoal, muito obrigado, agradeço a participação de vocês e espero ter ajudado a entender um pouco melhor dessa profissão. Qualquer dúvida, entre em contato, a nossa equipe está aí para atender. Um abraço, até mais.